o significado político, geopolítico, da cosmogonia no Oriente Próximo, do tema da criação no Oriente Próximo. A teologia cristã recebeu na sua história a doutrina da criação como criação do universo, criação do planeta Terra. Então, a Bíblia fala da criação do universo, a criação do planeta Terra. É, obviamente, uma interpretação completamente equivocada do ponto de vista histórico em relação ao sentido original das narrativas, mas há um nível de compreensão em que por que a igreja assim o fez. Então eu quero, nesse vídeo, ao mesmo tempo que explicar qual era o significado político, geopolítico, religioso inclusive, das cosmogonias de cada povo da bacia do Mediterrâneo e do Crescente Fértil, eu vou explicar o que vai acontecer com o tema da cosmogonia no mesmo Oriente Próximo, que vai, ao menos, atenuar a equivocadíssima compreensão que a teologia cristã tem do tema da criação. Então vamos lá. No período pré-exílico, ou seja, até o século VI a.C., você não tem um império no Crescente Fértil. Você tem múltiplos e pequenos, médios e até grandes impérios, mas que não têm a hegemonia de toda a geopolítica. Você tem um grande império como o Egito, você tem a disputa da Babilônia com a Assíria, os diversos reinos que vão cercar esse entroncamento, Mari, Damasco, a própria Fenícia, etc. Judá e Israel, se nós aceitarmos a tese do Finkelstein, até onde eu controlo, de dois povos independentes. Você tem Edom, você tem Moabe, você tem Amon, você tem Amaleque, você tem a Grécia, você tem a Índia. Os países, as nações, com as configurações geopolíticas da época, com a política da época, com a cultura da época, com o sistema de governo da época, com a economia da época e com o sistema mitológico cosmogônico da época. O que significa a cosmogonia para eles? Primeiro, é o ato de criação da própria nação. Os deuses do Egito criam o Egito, não o planeta. Nem poderia, entendam. Como você pode conceber que um país do passado partiria do pressuposto de uma criação do planeta se não há noção de planeta? Eles não sabem que existe nem a América. Eles não sabem que existe nem a Austrália. Talvez eles não saibam que exista nem a China. A Índia, talvez. Então seria um anacronismo, e é um anacronismo. Absurdo. Constrangedor, inclusive. Que alguém cogite que criação no Antigo Oriente era tudo a mesma coisa, no sentido de que cada povo dizia que o seu Deus criou o universo. Não. Tudo bem, professor, faz sentido. Mas ele pode considerar que a divindade criou toda a região. Com base em que lógica? Não há o conceito de toda a região. Mesmo na escola a gente aprende que os bárbaros separavam, Roma separava o mundo entre a civilização romana e os bárbaros. Terra de ninguém. Não é terra dos deuses romanos. O Egito separava o mundo na Maat egípcia, a ordem egípcia, e o resto. Não, isso não existe. O Salmo 137 deixa claro que Babilônia é terra estranha para o judeu que está no cativeiro. É o mesmo conceito. Então, não faz nenhum sentido, por puro anacronismo,
você considerar que os deuses do passado eram concebidos como criando o universo, porque não há noção de universo. E também é um equívoco e um erro tentar salvar essa perspectiva equivocada com uma generalização de que o Deus teria criado toda a bacia do Mediterrâneo, todo o crescente fértil, porque não há nenhuma relação entre a mitologia e esta geopolítica. A relação entre a superestrutura mitológica de cada uma dessas nações e a sociedade instalada é o Deus daquele povo, daquela região. Então, os egípcios têm a compreensão do seu território, do seu Deus criador, do seu rei, do seu povo, e o seu Deus criador criou o Egito, o seu rei e o seu povo. Você vai para a Babilônia, a mesma coisa. O Deus da Babilônia criou a Babilônia, o rei da Babilônia, o povo da Babilônia. Você vai para a Síria, a mesma coisa. O Deus da Síria criou o território da Assíria, o rei da Assíria e o povo da Assíria. Se você for para a Grécia, se você for para os diversos povos que compõem, enquanto nações, com rei, a Índia, a mesma coisa. Tanto é que a mitologia, o tema mitológico da batalha do Deus com o dragão, existe até na Índia. E uma marca característica da cosmogonia, por empréstimo cultural, importação do mito do outro povo, é que a nação é criada quando Deus vence o dragão cosmogônico, em todos esses povos. Egito, Babilônia, Assíria, Índia. Falar de Índia aqui é um anacronismo, é as diversas povoações monárquicas daquele período. Vale o mesmo para a Grécia. Zeus luta com Tifon, a serpente cosmogônica. Então, o que é criação para esse povo do ponto de vista geopolítico? A nação. E do ponto de vista imagético? A abóbada celeste, o ecúmeno que corresponde à nação vinculada à abóbada celeste. Por isso, o desenho bíblico da criação, quando você respeita a leitura, é o desenho que você pode pegar dos sites terraplanistas. Você vai criticar os terraplanistas? Critique. Eu, por exemplo, critico. Mas não porque eles não sabem ver o desenho da Bíblia. Conseguem enxergar o desenho da Bíblia. O que os criacionistas modernos não conseguem. Que a hora que lê a palavra Terra em Gênesis 1, imaginam o planeta Terra. Não está lendo criatura. Imagina o planeta. Não está lendo criatura. Pelo menos o terraplanista sabe ler. O problema do terraplanista é que ele pega essa visão mitológica e traz para o presente. Aí não tem como perdoar. Aí a gente não ri porque pode ser algum problema sério, né? Mas eu vou me segurar para não rir. O problema do terraplanista não está no passado, está hoje. Agora, o problema do criacionista moderno está no passado e no presente. Então você tem que imaginar que o Egito imaginava a abóbada celeste, o disco redondo a que corresponde o território do Egito, e as águas em volta. Você vai na Babilônia, mesma coisa. Leia Gwendolyn Lake, A Invenção da Cidade. Leia, faça-se esse favor. A imagética da criação é o disco redondo, a chapa, a cúpula de metal a partir das bordas do disco redondo. Então você tem um ecúmeno interno. Dentro desse ecúmeno interno é a criação do Deus Criador. Na Síria, a mesma coisa. Em Judá, a mesma coisa. Gênesis 1 não se refere à criação do planeta em nenhuma hipótese, a não ser uma leitura alegórica que você pode fazer, sinta-se à vontade. Leia como você quiser.
Eu só estou me perguntando se você quer entender Gênesis 1. Se você quer entender Gênesis 1, esquece o que você ouviu na classe de catecúmenos. Gênesis 1 só fala da criação de Jerusalém, e o céu de Gênesis 1 é a chapa de metal, está lá. E a raquia, Deus chamou o céu. Está lá escrito, é só ler. Então, cada povo, um Deus. Cada Deus, um Deus criador. Cada Deus, um povo, um território e um rei. Uma questão mais sobre a cosmogonia. É uma mitologia da coroa. Não é um tema popular. A função política da cosmogonia é legitimar o templo e o palácio do rei como axis mundi, como centro do mundo, o mundo criado pelo Deus, e dotar o rei do poder de domínio da criação. Quem domina sobre a criação do Deus do Egito? O faraó. Quem domina sobre a criação do Deus babilônico? O rei da Babilônia. Quem domina sobre a criação na Assíria? O rei da Assíria. Quem domina sobre a criação em Judá? Adão, o rei. Dizer que o Adão de Gênesis 1 é humanidade já é anacronismo sem perdão. Não tem perdão. O conceito de humanidade não tem 300 anos. Mas alguém poderia dizer, ah, professor, então o Adão ali de Gênesis 1 é o povo. Não, querido, porque naquela época não se entrega o governo da criação, que é a nação, para o povo. Quem tem o governo é o Adão. Inclusive, a palavra domínio de Gênesis 1 é a palavra para conquista militar de territórios. Não, não acredita em mim não, por favor. Não sou pastor. Pegue a Bíblia, descubra qual é a palavra domínio que está lá em Gênesis 1 e traduza todas as ocorrências dela na Bíblia e veja com seus olhos. Não precisa acreditar em mim. E aí, se você descobrir que eu estou errado, vem aqui, professor, o senhor falou uma coisa errada, dá para corrigir? Perfeitamente. Se eu falar alguma coisa errada, eu vou corrigir. Mas argumentos objetivos, por favor. Nada de argumentos pós-modernos, não. Que aí chega a dar dor aqui do lado. Então, o tema cosmogônico é um tema do poder do rei. E dizer que o Deus criou a nação significa necessariamente, em todos esses povos, que 3 coisas aconteceram. A cidade foi construída, o rei foi instalado no poder e o povo está organizado. Sem um desses 3 elementos, a criação se desmonta, ou seja, o país se dissolve. Por isso, lá no Salmo 102, recomendo que você leia, verso 13 a 19, como Jerusalém está destruída, não tem povo. Como não tem povo, professor? Do ponto de vista teológico, não. Leia o Salmo. Estou falando para ler o Salmo, caramba. O argumento do salmista é, ó Deus, estamos com pena das pedras de Jerusalém, a poeira dela deixa a gente triste, está na hora de reconstruir Jerusalém, Baná. Então, quando o Senhor construir Jerusalém, o povo criado, Bará, é o mesmo verbo de Gênesis 1, o povo criado vai louvar o teu nome. Ou seja, a noção de criação do povo, de instalação do povo, é uma noção geopolítica mitológica cosmogônica. Se o templo não tiver reconstruído, se o palácio não tiver reconstruído, logo o rei não estiver lá, a noção cosmogônica de povo se dissolveu. Não tem povo. As pessoas estão lá, mas o povo não existe do ponto de vista da cosmogonia. Então, para que a cosmogonia seja afirmada, você precisa do rei, do templo e do palácio construído, e à volta dele todas as cidades do império, e o povo. Na Babilônia, por exemplo, todo ano se comemorava a cosmogonia, a festa do Ano Novo. E na Bíblia, o Salmo 89 é um salmo de desespero, porque o rei está provavelmente morrendo, me parece, não deixou descendentes, logo a criação vai desaparecer. Por isso que ele argumenta. Leia o Salmo 89. O Salmo 89 é uma argumentação do salmista, que faz, às vezes, do rei,
dizendo que se ele morrer sem filhos, Deus não está cumprindo a promessa de manter a sua criação, porque sem rei não tem criação. Não é uma teologia popular, a população está se lixando para a cosmogonia. Não é uma preocupação de Israel. Israel acreditava que Israel coisa nenhuma. É Jerusalém, a corte de Jerusalém. É um brinquedo de gente adulta de Jerusalém, não dos camponeses. Os camponeses estão se lixando para isso. Quando Jerusalém foi destruída, você acha que algum camponês ficou triste? Oh, a criação acabou? Nada, para eles nada tinha acontecido. Porque a relação deles com Jerusalém é uma relação de pagar imposto, de súdito, de ser oprimido, ser violentado. E ele não compra essa teologia no período pré-exílico. E o rei está se lixando, desde que paga os impostos. Está claro isso? Cada povo do Oriente Próximo tem a sua doutrina de criação. Essa doutrina de criação significa nada mais, nada menos do que a criação do povo, do rei e do território do Deus, e mais nada. Fora do território do Deus, a divindade só pode fazer incursão para destruir os outros deuses. E isto tem um significado geopolítico relacionado à classe dominante, nunca à classe dominada. Vamos dar um passo. O Império Ciro vem à tona. O Império Persa, o Império de Ciro. A gente não pode subestimar o impacto cultural disso. Preste atenção. Antes do Império Persa surgir, como se davam as relações entre esses impérios que eu mencionei? Um invade o território do outro, destrói o território de outro, rouba dinheiro, pessoas, mas não se apropria do território. Israel, quando eventualmente controlada pelo Egito, nunca foi Egito. Israel, quando controlada pela Assíria, nunca foi Assíria. Jerusalém, quando era obrigada a pagar impostos para a Babilônia, nunca foi Babilônia. Isso não existe na cabeça da cultura antiga próximo oriental. A outra nação está lá, território do outro. Eu estou aqui com o meu Deus, o meu exército, eu vou lá, o meu Deus espanca aquele Deus fraco. Quando Jerusalém foi destruída, os edomitas supostamente teriam zombado de Yahvé, né? Onde está o seu Deus, Jerusalém? Levou um pé na bunda? Levou. Na prática, claro que levou. O Deus da Babilônia foi lá e fez barba, cabelo e bigode. E Yahvé só pediu desculpa. Depois, quando as coisas se resolverem, eles vão inventar uma teologia para explicar isso. Não, não foi bem assim, foi outra coisa. Mas aí a teologia se inventa o que for. Então, os deuses faziam incursões nos territórios dos outros deuses, ou seja, os reis faziam incursões nos territórios dos outros deuses, roubavam, expoliavam, cobravam impostos e voltavam para casa. Olha que maravilha. Por que não incorporou o território? Porque os camaradas não tiveram a noção de fazer isso. A noção deles é o território lá, é do outro Deus, é outra terra, não é minha terra. Eu vou lá e vou conquistar, vou roubar, vou matar quem estiver na minha frente, destruir os templos que tiver, e vou pegar dinheiro, pego escravo e volto para minha terra. É como batalhas de formigueiros. Já viu batalhas de formigueiros? Assista documentários, eu adoro estudar insetos, entomologia. Eu devia ter sido entomólogo, não mexer com teologia e Bíblia, não sei para quê mexer com isso. Um formigueiro ataca o outro, mata todo mundo e volta para casa, não toma o formigueiro do outro. Mas aí, Ciro é Ciro. Talvez um dos maiores gênios geopolíticos da história. O que ele pensou? Como que nós aqui, no nosso mundo, controlamos a nossa população? Com os nossos deuses. Por que a nossa população nos obedece? Por conta dos nossos deuses. Não, é por conta da espada. Não.
A espada garante a segurança imediata, de curtíssimo prazo. Numa revolta, numa revolução, numa guerrilha. Mas você controla uma população, é com mito. E quais são os mitos com os quais, há 13 mil anos, todos os reis, sem nenhuma exceção, de qualquer religião, e atenção, fosse rei ou rainha, porque alguém considerou que na sociedade de classes, numa sociedade de mulheres, seria o paraíso. Porque a mulher é bacana e o homem é mau. A pessoa já ouviu falar de Margaret Thatcher? Talvez o pior ser do século XX? Pior do que Hitler? A desgraça que Margaret Thatcher fez no planeta e faz até hoje, com o neoliberalismo, ela e o Reagan, o genocídio que esta mulher produziu é infinitamente maior do que o genocídio da Alemanha. Mas é mulher, então ela é gente boa, né? Eu só sei que quando ela morreu, a população do Reino Unido foi para a rua comemorar. Morreu a bruxa. Coitada das bruxas. Então, não. Os reis controlam a sua população, controlando os seus próprios deuses e obrigando as populações a obedecer os seus deuses, quando, na verdade, estão obedecendo ao rei. Aí ele falou, ok, funciona. Funciona. De vez em quando a gente tem que dar um cacete num aí, porque o mito não funcionou direito na cabeça dele, mas em 1999 fica de cabeça baixa, pode viver a vida de miséria que for, vai ficar de cabeça baixa. E a gente não vai conseguir controlar com mito, usando os deuses para botar ele de cabeça baixa. A gente mata. Mas por que a gente não faz isso com os outros povos? Isso é Ciro pensando. Dá um trabalho danado, você vai lá, o exército é caro você manter um exército. Aí aquele exército vai lá, destrói a porcaria toda, aí pega o dinheiro que dá para pegar, volta para casa, para depois, daqui a 100 anos, voltar lá e destruir tudo de novo. Gente, isso aí é coisa de meio burro. Para dizer pouco, é meio burro. E tem mais. Você vai lá, ostentando o seu Deus, que não é o Deus daquela população. Eles são politeístas, aceitam qualquer Deus, mas esse Deus está vindo para matar eles, então eles não vão gostar desse Deus. E aí você não consegue nem construir boa vontade da população, porque eles estão com ódio de você, estão com ódio do seu Deus, com toda a razão. Então, o que a gente vai fazer? Isso é Ciro. Vai ler os livros de história. Vai ler. Tem no Google. Por que não te contaram? Também nunca me contaram. Você acha que o que eu estou falando alguém me contou? Eu reflito, leio o livro, reflito. Mas peraí, esse cara inventou um negocinho de novo aí, hein? Que ele vai fazer o seguinte. Vai lá na Babilônia, bate na porta da Babilônia. Ô, seu sacerdote de Marduk! Sou Ciro. Ô, seu Ciro! Vamos conversar? Vamos conversar. Tem uma proposta. Qual a proposta? Olha o tamanho do meu exército ali. Tá vendo? Vou chegar aqui e vou destruir tudo. E os primeiros que eu vou matar é vocês. Mas tem uma conversa que a gente pode fazer. Eu não vou destruir nada. Vocês vão permanecer no poder. Aliás, eu vou botar vocês no poder. Não vou entrar aqui no detalhe. Na época de Ciro, tinha um problema lá na Babilônia em relação à divindade regente do imperador, que tinha deixado de ser Marduk e tinha passado a ser o deus Sim. Não vamos descer aos detalhes, vai ler lá no livro de história. Aí, se vocês ficarem do meu lado, vocês serão os sacerdotes principais do culto da Babilônia, e eu vou manter os deuses da Babilônia aí tranquilos. Marduk, Deus bom, Marduk. Sério? Sério, negócio fechado. Mas tem o seguinte, não vai mudar nada, não vai mudar a religião de vocês, não vou destruir nada, não vou impor Deus nenhum.
Vocês podem continuar adorando, vocês vão ser a casta, a classe dominante. Fica igual está hoje, com uma diferença. O seu rei não é mais o seu rei, eu sou o seu rei. Você vai usar o sistema religioso para mim, não para o teu rei. Beleza? Beleza. Porque a classe dominante sabe para que serve a religião. Só o estudioso e o povo é que não sabe, mas a classe dominante sabe para que serve a religião. Ciro fez isso com todos os povos, inclusive com Jerusalém. Já leu Isaías 45, 7? Quem é que traz pela mão apresentando o seu Messias? Yahvé. Então, Ciro foi não conquistando os povos, foi incorporando os povos ao império. A partir de agora, Babilônia faz parte do Império Persa, a fronteira avançou. Israel faz parte do Império Persa, a fronteira avançou. Ele tentou tomar Tiro, não conseguiu. Só Alexandre vai conseguir. Então a fronteira ficou ali, né, meio cambeta. Tomou Judá, a fronteira. Tomou o Egito, a fronteira. Tomou tudo. Deu ruim quando ele tentou tomar a Grécia, né? Deu azar. Deu azar. A Grécia não era isso tudo. Eles deram muito azar. E a Grécia também não era pouca coisa, mas não tinha condições. Foi muito azar de Ciro mesmo. Aí não necessariamente de Ciro, né? Do Império Persa como um todo. Aí o que aconteceu agora? Atenção, presta atenção, não deixe passar nenhum detalhe. Olha o mapa agora que você tem. O Império Persa vai da fronteira da Índia até o Egito. E tudo isso agora é um único povo. E tudo isso agora tem um único Deus, Ahura Mazda. É o Deus sobre todos os deuses. Se você ler Deuteronômio 32, 8, 9, esse momento para mim está estampado lá. Há um Altíssimo, Elion, que para mim é Ahura Mazda. Elion não é nome, como andam ensinando por aí. Elion é uma designação, o Altíssimo. O nome não está posto ali de propósito, para não ferir suscetibilidades do Império. Ciro não precisa disso, Ciro quer dinheiro. Mas ali está grafado quem manda. Tem um Elion, um Deus Altíssimo. Aí o texto vai dizer assim: Elion decidiu a fronteira de todos os povos, os reis de todos os povos, a herança de todos os povos e os deuses de todos os povos. E Yahvé coube Jacó. Quem disse que Yahvé vai ficar com Jacó é Elion. Adivinha quem é Elion? Ahura Mazda. Porque se a Pérsia não libertasse Jerusalém, Jerusalém não teria Deus por Yahvé. Yahvé estava morto. Mortinho. Então agora você tem a seguinte situação. Você tem uma doutrina cosmogônica, que até então era uma doutrina de cada império e fazia referência ao seu único território. Então, Deus nacional é o Deus criador. É politeísmo generalizado, inclusive Israel, inclusive em Jerusalém, mas há um Deus principal. O Deus criador é o Deus principal. Por quê? Por conta do rei. A maior autoridade é o domínio sobre a criação. O Deus mais importante é o Deus criador. Ponto. É geopolítica pura, mais nada. Mas aí isso vai ser inflacionado. Por quê? Porque agora você não tem mais um povo, um rei e um Deus. Trincou aquela harmonia perfeita entre a cosmogonia e cada nação individualizada. Agora você tem um império gigantesco, a manutenção dos deuses criadores de então, mas um Deus supremo. Qual é a pressão da teologia? Quem criou o império? A noção de criação vai ser inflacionada, entende? Já não é mais quem criou Jerusalém, já não é mais quem criou o Egito, já não é mais quem criou a Babilônia. Agora é quem criou o império. Ciro vai estabelecer um modelo geocultural teológico e geopolítico, que nunca mais será abandonado. Quando a Grécia tomar o império, a Grécia vai ficar com o mesmo modelo. Não regrediu. Então ela adota
o modelo geopolítico persa. Agora, os gregos são donos de tudo. Quem é o deus de tudo agora? Zeus. Por isso, eles vão meter uma estátua de Zeus no Templo de Jerusalém. Porque os gregos são gente idiota, não é igual Ciro, né? Ciro era gênio. O grego é uma besta quadrada. Precisava implicar com a porcaria lá do Templo de Jerusalém? Deixa os caras. Não, foi lá implicar. Aí dá-lhe revolta dos macabeus, né? Quando Roma conquistar o Império Grego, vai manter o mesmo sistema. Fora de Roma, os bárbaros. Mas dentro de Roma, que é um império gigantesco, uma única nação e um deus principal, Júpiter. Aí o cristianismo herda o Império Romano. E aí o cristianismo inventa a mitologia linda para os teólogos e para mim um câncer monoteísta. Aí você tem o império e um deus, porque todos os deuses serão caçados. Mata tudo. Então, o cristianismo é uma deturpação da política persa, mas é um desenvolvimento da política persa. Como é que os persas, os gregos e os romanos lidaram com essa situação inusitada para os persas, nem tão inusitada para os gregos, e já cultural? 400, 500 anos já de cultura em relação a esse modelo. Um império colossal, deuses locais e um deus soberano. Porque o deus soberano legitima o imperador. A função de Deus é legitimar a autoridade. O presidente do país, o rei do país, o pai de família, o pastor. É para isso que serve a divindade, para legitimar a autoridade. Então você tinha o imperador Ciro, o imperador persa, a divindade principal e todos os outros deuses para administrar a manutenção e o controle da sociedade usando a mitologia. Grécia, a mesma coisa, você tem o imperador, você tem o deus principal e o controle da população usando os deuses e a religião. Você vai para Roma, a mesma coisa, você tem o imperador, o deus principal e os deuses para ser usado para controle social, só para controle social. Aí inventa-se o cristianismo, destrói todos os deuses, um genocídio cultural, o caldo de cultura que se jogou fora com esta bestialidade noológica é inconcebível. Muita violência, espada, execução, condenação de toda sorte, tanto física quanto simbólica. Aí você tem um modelo que impera hoje na cabeça de um criacionista moderno, que não tem a mínima noção de coisa nenhuma. Não sabe nem aonde o galo cantou, só repete doutrina e não entende o que está falando. À medida, mas vai ser mais sério ainda, para você ver a confusão que é o negócio. O cristianismo vai se desenvolver, a ciência vai se desenvolver por conta do protestantismo, na verdade, por conta dos árabes, mas o protestantismo só existe por conta dos árabes. Aí a cultura, que vai se tornando cada vez mais emancipada em relação ao cristianismo, vai trocando a leitura mitológica do cristianismo, que é só mitologia, pela leitura científica da realidade. Então vai expulsando cada vez mais o cristianismo para a periferia. Até que hoje, só mesmo quem está ainda com como se diz, o ovo da vespa joia na cabeça, que vai levar a sério a leitura religiosa da realidade. Ainda vai ficar maldizendo a ciência. Mas o que vai acontecer? O que era, então, um deus de um império se torna Deus do hemisfério inteiro, à medida das caravelas, aí se torna Deus das Américas, porque aonde os cristãos chegarem, eles vão inflacionar a mitologia da criação dele. Ele ainda não tem noção de planeta. Há especulações, mas ainda não é conhecimento. Aí, dali a pouco, eles descobrem que a Terra é uma esfera, então aí a criação já se emancipa para o planeta. Então, o Deus cristão criou o planeta. A Bíblia já foi para o saco, já percebeu, né? Não tem mais nada de Bíblia aí. É o processo
de desenvolvimento da teologia, que é racionalização em cima do mito. Você parte do mito, racionaliza o mito e aí vai desenvolvendo a doutrina. Aí no século XX, não vai parar não, professor? Não. No século XX, o pessoal descobre que a gente vive, na verdade, numa galáxia, que o sistema solar é apenas um grãozinho numa galáxia imensa, e há menos de 70 anos, a gente descobre que a nossa galáxia é apenas um grãozinho num potencialmente infinito número de galáxias. Aí no século XX, o que acontece com a doutrina da criação? Você podia ter filmado isso. Deus, que era o Deus do planeta Terra, vira Deus do sistema solar, criador do sistema solar. Aí Deus, que era o criador do sistema solar, vira o criador da galáxia, a Via Láctea, e dali a pouquinho ele vira o criador do universo. Você acha que vai parar aí? Não. Não está nessas conversas de multiverso aí? Acredito nisso não, mas vai ver a verdade. Se for verdade, o que você acha que os criacionistas farão? Deus é o criador do multiverso. Não tem cura. O sujeito decidiu pegar a cabeça dele e racionalizar a partir de um ponto que é indiscutível, mas ele sequer sabe a origem disso. É um processo de ignorância, que não vai terminar nunca. E aí não adianta discutir com o cara. Não adianta. Eu não estou dizendo isso para convencer ele de nada, não. Ele é surdo. Se ele começar a ter alguma dúvida e ele trincar a estrutura cognitiva dele, 2 palavras minhas fazem ele andar 500 quilômetros. Mas sem ele trincar, eu posso falar por 13 dias diretos, que não adianta nada. O religioso é surdo. E não é culpa dele, não. O estado mental dele é deplorável. Ele não consegue ouvir. A não ser que algo, na circunstância, na vida concreta, porque quem demove o pensamento é a vida concreta. Então, se algo na vida concreta dele levar ele, por qualquer razão material, concreta, histórica, datada, circunstanciada, a ter alguma força para, explodir com o sistema de controle mental dele, que as classes dominantes imediatas e menos imediatas usam para controlar ele, aí ele sozinho, com as informações, ele não precisa nem pegar comigo, pode pegar no Google, ele mesmo trinca. Então não vamos brincar de discutir seriedade com um criacionista. Não dá para sentar para discutir com um criacionista. Não tem, ele não tem a mínima noção do que ele está falando. Ele realmente acredita em Papai Noel. Mas ele sequer sabe a história de Papai Noel. Porque até Papai Noel tem uma história. Não acredita? Vá no Google. Há vídeos muito interessantes explicando a origem de Papai Noel. E o Papai Noel de hoje, querido, não tem nada a ver com o Papai Noel original. Como tudo nas religiões e no folclore. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E a pessoa acha que aquilo que cresceu é um desenvolvimento normal e natural da origem. Não, é uma deturpação pelas circunstâncias históricas e pelo mecanismo de desenvolvimento racionalizado dessa tradição, sem qualquer contraparte com a realidade. O mundo religioso, o mundo mitológico, o criacionismo, não tem nenhuma relação com a realidade. É uma alucinação e um devaneio tornados indiscutíveis e trabalhados com racionalização. Com racionalização você faz qualquer coisa. Game of Thrones, RPG e doutrina religiosa. Tchau, tchau. Espero ter ajudado. Se tiver alguma coisa errada, por favor, me avise nos comentários. Me penitenciarei no grão de milho, como na época da minha escolinha. Tchau, tchau.